Eu coloquei duas perguntas, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Porque seres humanos têm necessidades. Seres humanos têm fomes e sedes. Quais são as necessidades? Quais são as lutas internas? Por que passamos por lutas internas e precisamos de que alguém nos ajude a passar por elas? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, fala conosco. Ministre em nossas vidas, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Nós queremos entender melhor, Pai, como Te servir melhor. E precisamos que o Senhor fale aos nossos corações. A todos nós que estamos aqui, Pai, a todos que vão ouvir depois dessa ministração, que o Senhor fale aos nossos corações. E que possamos, Pai, em nome de Jesus, dar um passo na direção de ser mais próximos da Sua vontade para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. A gente tem constantemente, todos os dias, a gente tem dúvidas. A gente tem pensamentos que às vezes a gente não sabe de onde vem. Necessidades que às vezes você não sabe de onde ela surge. Às vezes é uma ira represada, é uma angústia represada, que de repente surge. Mas há uma razão pelo qual cada coisa acontece conosco. Nós não estamos aqui à toa. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3:11. Abriram aí? A sua Bíblia, o seu celular? Não sei mais o que você está usando. O seu celular que já está em modo avião. Deus não vai te ligar hoje aí. Então, durante o culto. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Igreja, Deus colocou dentro de você um anseio pela eternidade. Deus colocou dentro de você uma vontade de ter experiência eterna. Experiência eterna. Você tem uma sede pelo espiritual dentro de você. Entenda isso. Deus colocou isso dentro de você. Uma curiosidade de saber como é que eu fui criado, como é que eu fui formado, de onde eu vim, como que surgiu dentro de minha vida, o que vai acontecer depois da minha morte, o que vai acontecer na eternidade. Deus colocou essas dúvidas, questões dentro de nós. Esse anseio tudo aquilo que você quer, tem vontade de ter, ele é pela eternidade. Todo ser humano ele tem uma vontade, um desejo interior de se corresponder com algo além do que ele. De transcender, de se corresponder com algo que vai além da sua existência. Isso é o anseio pela eternidade. E isso nos leva a entender que se eu tenho um anseio, eu preciso de um preenchimento. Assim como eu tenho um vazio, eu preciso de um preenchimento. Daí você vai entender o texto de Gênesis 3, do 1 ao 6, quando Adão e Eva são tentados, e Eva cede à tentação. Por quê? Porque ela tinha o desejo de ter algo além do que ela tinha. Ser humano, anseio pela eternidade. O desejo de saber como Deus sabe. De enxergar pelo que Deus enxerga. A vontade dentro de você de ter mais do que você tem hoje, de ir além. E assim Eva caiu. Agora abra comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Romanos 7:5. Olha que interessante. Como Deus, Ele colocou esse anseio em nós, e a partir do momento que a humanidade pecadora, caída, se envolve com o pecado, ela tem o desejo pelo pecado. Romanos 7:5. Romanos 7, versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Entenda isso? Então nós tínhamos umas paixões pecaminosas despertadas em nós. Entende? Por quê? Como se tem um anseio dentro do seu interior pelo que é sobrenatural, um anseio pelo sobrenatural, aí as paixões pecaminosas em nós, em nossa carne, elas foram despertadas. Então agora a nossa carne deseja algo de espiritual e ela é pecaminosa. Agora vá comigo em Gálatas 5:24.
Porque nada é à toa, igreja. Entenda isso. Nada é à toa. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. A nossa carne, o nosso corpo, ele tem paixões e desejos. Que interessante. Então quer dizer que na minha carne eu já tenho embutido em mim paixões e desejos? Sim. E aí nós passamos a vida inteira buscando o quê? Momentos de satisfação. Por que você gosta tanto de ganhar uma discussão? Por quê? Eu gosto porque eu estou sempre certo. Não. Você gosta porque tem uma satisfação em ter um reconhecimento. Por que é gostoso? Gostoso, entenda isso. O sucesso. Porque ele dá um pico de satisfação. Entenda isso? Por que nós gostamos de comer e beber? Não é só porque temos fome e sede. Alguns mais que outros, né? Mas por que nós gostamos de comer e beber? Porque nós gostamos da sensação de saciedade. É igual dormir. Tem gente que, se você for relacionar aquilo que ela mais gosta na vida, dormir dá antes de lasanha. Ó. Antes de lasanha, dormir. Porque dormir dá saciedade. Entenda isso. Quando somos elogiados, quando compramos alguma coisa, sabe aquela Melissa nova que saiu? Sabe aquele controle novo do videogame que saiu? Comprar alguma coisa é como se fosse uma injeção de saciedade. Até a hora que aquilo deixou de ser novidade para você. Agora você quer a nova Melissa que saiu. O novo videogame que saiu. Entenda isso. Só que a sua carne quer mais. Ela quer que você tenha picos de alegria e de euforia. Sabe por quê? Porque a sua carne tem um anseio por algo que não é preenchido com coisas naturais. Esse anseio só é preenchido por coisas espirituais. E aí entram experiências que estão além do dia a dia. Aí entram as experiências sexuais, as experiências de embriaguez. Entende isso? Por quê? Porque são coisas que saem do normal do dia a dia, que preenchem outros vazios que você tem, da sua carne, dos seus anseios. Daí é que vem as festas, porque a mesma pessoa que hoje tem um prazer, entenda, de comprar um produto novo e daqui a uma semana perdeu a graça, ela vai ter esse mesmo prazer de ter uma namorada ou um namorado novo e daqui a um mês perdeu a graça. Porque começa agora a consumir tudo aquilo que te oferecem para saciar um vazio no seu interior que nunca vai ser preenchido com essas coisas. Então a primeira pergunta que estava lá no Face foi respondida. Por que tem pessoas que quanto mais sucesso tem, mais tristes ficam? Porque descobrem que passaram a vida inteira, ou boa parte da sua vida, por um sucesso que quando foi alcançado, não supre. Às vezes você passou 5, 6, 7 anos para fazer uma faculdade, achando que quando terminasse a faculdade, ia se sentir completo, e não se sentiu completo. Porque isso é um complemento, não é o inteiro. Às vezes você achou que ter uma pessoa que te entenda, que seja seu parceiro, sua parceira, que preencha o seu tempo, que se ocupe com você, vai abençoar sua vida e saciar. Não vai. Isso é bom, ajuda. Mas não é isso que preenche o vazio no interior. O vazio, o anseio pela eternidade, que ele é feito de coisas espirituais. E se você continuar procurando, você vai achar outras coisas que vão te saciar por um tempo. E ainda assim, não preencherão o seu anseio pela eternidade. Entenda? É muito bom que você entenda isso. Porque é aí que surgem as infidelidades nos casamentos. É assim que surge a pornografia. É assim que surgem as drogas da vida da pessoa. É a necessidade de saciar um vazio que somente a espiritualidade preenche. Entenda? Nós não estamos nesse mundo à toa. O diabo não está aqui para brincar. Porque é nesse momento que ele te fisga pela carne. Quando ele te oferece algo falando, ó, isso é diferente. Você pode chamar a Eva falar que a Eva foi burro, foi tonta naquele momento. De cair na artimanha do diabo. Ele oferece para a gente todo dia as mesmas artimanhas.
com perfis diferentes no Facebook. 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João 2,16. Obrigado. Esse é o Fernando. Aí, ó. Ah, para usar, né? Verdade, valeu. Você é muito gentil. Não, esse não é o Fernando. 2,16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Olha, interessante. Quem colocou o anseio pela eternidade no seu interior? Deus. O Pai colocou o anseio pela eternidade no seu interior. Só que aí, os seus olhos têm desejos. A sua carne tem desejos. E a ostentação de bens e mostrar que ter bens é bom, não provém do Pai, mas do mundo. Como que algo que o Pai colocou no seu interior pode ser saciado por algo que o mundo te oferece? Não pode. Só que entenda a palavra concupiscência. A necessidade e o desejo de ter algo. Concupiscência é um pouquinho mais forte do que anseio. Anseio é uma ansiedade, é uma vontade de estar logo com aquilo, de ter logo nas suas mãos. A concupiscência é algo que mexe com você. Bonito, hein? A tradução da Estela fala exigências da vida. Porque entenda, a tradução da Estela fala de exigências. Exigências. A sua carne tem exigência, os seus olhos têm exigências. E o seu ego, ele quer ostentar bens. Isso não provém do Pai. Vem do mundo, não tem como saciar aquilo que o Pai colocou. Não tem como você simplesmente preencher algo que Deus colocou. Vamos fazer agora um capítulo 2? Abra comigo sua Bíblia. Em Mateus capítulo 12, versículo 43. Mateus capítulo 12, versículo 43. Termine a primeira parte pensando. Não dá para preencher um vazio que Deus colocou no meu interior com coisas que vêm do mundo. E agora vamos para a segunda parte. Mateus capítulo 12, versículo 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. Sabe o que é lugar árido, gente? O que é lugar árido? Seco. Sabe o que é lugar seco? Imagina uma terra seca, totalmente árida. Imagina isso. A ponto de você jogar água e essa secura absorver a água. Consegue imaginar isso? Quanto mais você joga água, mais absorve. Sertão, deserto, imagina isso. Aí imagina uma pessoa. Está aqui a pessoa hipotética. Hoje não vou colocar ninguém aqui de pé, porque esse exemplo não é legal. Mas está aqui a pessoa hipotética. E quem é que habita na parte espiritual dessa pessoa? Um demônio. Um demônio. Esse demônio está dentro dela, amplificando as concupiscências, as exigências da carne que essa pessoa tem. Então essa pessoa ela quer ser compreendida, agora ela quer muito mais. Ela tem um impulso violento, agora ela tem muito mais. Ela tem uma certa rebeldia, agora ela tem muito mais. Ela tem desejos agora de saciedade, agora ela tem muito mais. Por quê? Porque esse espírito maligno na vida dela, ele amplificou o que ela passa. Aí você chega lá, alguém chega lá, e por uma experiência com Deus, uma imposição de mãos, uma repreensão, ou na adoração ela se soltou lá, esse demônio saiu da vida dessa pessoa. Então imagina que saiu esse ser espiritual dentro dela. Aqui diz o texto de Mateus 12, 43, que quando ele sai da pessoa, ele passa por lugares áridos, lugares secos. Depois de você ler o texto em casa, é uma excelente diversão para um domingo à noite. Lê esse texto depois, você vai ver que ao passar por lugares áridos, ele procura os amigos dele. Ele chama lá o trem do demônio, lá o bonde do demônio, e leva todos os amigos dele com ele para aquela festa. E ao chamar os seus 7 piores, ele volta para a vida dessa pessoa e tenta entrar novamente na vida dessa pessoa. Se ela não estiver preenchida, ele vai vir com os 7 piores que ele trouxe, vindo de lugares áridos. Entenda isso, esse não é o assunto que eu mais gosto de falar na igreja, não, você sabe disso. Deve ter visto que em anos eu falo muito pouco sobre isso.
Mas ele volta com 7 piores para ocupar aquele lugar. Sabe por que ele volta? Porque ele vive atrás de alguém para entrar. Porque ele também tem concupiscências. E ele volta e traz novos desejos e vontades de pecado para a vida dessa pessoa. Então era um espírito de prostituição. Essa menina, esse cara tinha um problema com prostituição. Ele saiu. Durante esse tempo, essa pessoa não tem os mesmos desejos de prostituição. Que já tinha na carne, mas foram amplificados por ele. Agora saiu. Quando ele volta, ele trouxe o roubo, a mentira, o engano, a homossexualidade. Ele trouxe a violência. Ele trouxe os 7 piores. Que também estavam em lugares áridos. E eles preenchem um espaço da pessoa se ela não ocupou aquilo com o Espírito Santo. Sabe que espaço ele preenche? Um espaço chamado anseio pela eternidade. Porque no interior dessa pessoa, Deus colocou nela algo que liga a ele. Algo que faz a pessoa querer ter contato com Deus, saber mais de Deus, receber mais de Deus. Só que ela tem isso que ela tem é uma sede pelo espiritual. E aí só pode ser preenchido por algo sobrenatural. Entenda isso? Infelizmente, tivemos várias experiências com demônios. Uma delas que me marcou bastante foi assim que o demônio, ele saiu de uma pessoa, entrou em outra e voltou para aquela pessoa. E quando ele voltou, ele falou, eu quero água. A pessoa pediu água de cara. Tivemos várias experiências com demônios. Eu lembro de uma mulher que ela ficou endemoniada na igreja. E ela cheirava pinga. Mas ela não bebeu nada. A gente foi buscar ela em casa. E quando ela chegou, ela estava cheirando pinga quando ela ficou endemoniada. Sabe por que ela cheirava pinga? Porque o demônio bebeu a pinga. Em algum outro corpo. E quando ele chegou ali estava o cheiro. Sabe por quê? Porque o anseio pela eternidade ele é preenchido pelo sobrenatural. E você não está lidando com coisas desse mundo. Porque ele não pode ser preenchido por coisas desse mundo, esse anseio. Entenda isso. Eu já vi pessoas cheirando várias coisas que nunca tiveram contato. Porque o demônio nelas trouxe aquilo. Cada vez que uma pessoa usa drogas, ela bebe para se embriagar. Não estou falando de bebida comum. Você sabe que tem amigos seus, às vezes você já passou por isso, de não é beber porque gosta do gosto da bebida. Entenda? Tem gente que fala assim, eu gosto de cerveja, legal, bebe uma sem álcool. Você gosta? Eu não gosto. Então você não gosta da bebida, você gosta do álcool. Se você bebe para se embriagar, é algo aí dentro de você que puxa isso, que chama isso, que quer isso para você. Entenda? A bebida pode passar por você, mas tem alguém consumindo ela lá dentro. A droga pode passar por você, mas teve alguém que chamou por ela. Alguém que pediu. Dentro de você. O anseio só pode ser saciado por algo sobrenatural, porque ele é espiritual. Quando Deus fala em libertação, ele fala de limpar tudo isso e preencher com o Espírito Santo. Porque eles passam por lugares áridos, eles têm desejos, necessidades. Entenda? Você pode nunca ter fumado um charuto, mas entrou aquele demônio em você, você vai fumar um charuto. Porque ele pede, ele quer. Porque ele entrou em você e ele quer. Ele quer matar, ele quer ver sangue. Ele quer a droga, ele quer a prostituição, ele quer ser saciado. Porque esses demônios vêm de uma dimensão onde essas coisas são o alimento deles. Então providenciar o alimento é aumentar a força e a energia deles. É potencializá-los. Nós não estamos nesse mundo à toa. Esse mundo não é um playground de diversões. Deus colocou uma pista, uma deixa dentro de nós para nos ligar a Ele. Só que essa porta também está aberta para coisas espirituais. E nada é feito à toa. Eu acho interessante, muito interessante, o texto de Jesus, em João 4, com a mulher na beira do poço. Não precisa ler. Outro exercício divertido para um domingo à noite, depois do Fantástico. João 4. Olha o que diz o texto. Ele vira para a mulher e fala para ela, me dá um pouco de água. Eu sou samaritana, você é judeu. Como assim? Você não pode pedir água para mim? Não é o costume? Não, me dá água. Mas, tem algo errado aqui. A mulher já percebe que tem algo errado. E Jesus oferece para ela uma outra água. Ele fala, da água que eu te der de beber, se você beber, você nunca mais terá sede. Igreja, Jesus é mentiroso? Não. Você tem sede todo dia? Tenho. O que está errado? Ele não estava falando dessa água. Ele está falando da água que preenche, sacia o interior sedento. Ele estava falando da água que preenche o espiritual. Lá dentro, o anseio, o vazio.
Ele não estava falando de água desse mundo. Ele não estava falando de anseio desse mundo. Ele não estava falando de sede desse mundo. Porque ele sabe que os demônios passam por lugares áridos. Ah, pastor, o que tem a ver o demônio aí? Olha só. Vai lá, chama o seu marido atrás aqui. Eu não tenho marido, senhor. Eu disseste bem, você teve vários. E o que está com você hoje nem é seu marido? Jesus sabe que essa mulher tem um problema espiritual com prostituição. Ela teve vários maridos. Vamos mudar? Ela teve vários homens que dormiam na casa dela, que tinham relações com ela e que cuidavam da casa dela naquele momento. E agora o que ela dorme com ele, nem marido dela é. Jesus não ofereceu para ela libertação à igreja. Jesus não ofereceu para ela uma mudança. Ele não falou, vai se converter, vadia. Ele não falou isso. Sabe o que ele falou para ela? Se você beber da água que eu te dou, nunca mais terá sede. Ele sabia que no interior dela havia uma sede. E por isso ela vivia da forma que ela vivia. Jesus sabe que o caminho torto de uma pessoa tem a ver com o anseio no interior dessa pessoa. Jesus sabe. Olha que interessante. Olha a ligação que ele faz. Ele oferece para ela a saciedade para o vazio interior que ela tem, para não ter que se envolver com outros homens. Eu acho interessante quando Salomão fala em Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Ele recomenda para o homem beber da água da sua cisterna. Sabe o que é cisterna? Poço. Pô, lógico, né? Homem casado, da sua família, bebe da água do seu poço. Salomão não está falando disso. Salomão sabe que os homens têm uma sede incontrolável. Ele recomenda o quê? Beba da água do seu poço. Para que dar vazão ao pecado? Leia depois. Para que dar vazão ao pecado? Entenda, o vazio no interior sempre vai estar ali. Mas há uma forma diferente de interagir com isso. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Gálatas 5, 22. Eu acho interessante a oração a frase, a instrução de Paulo aos Gálatas nesse ponto. Acho muito interessante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E por aí vai. Sabe o que Paulo está dizendo? Alguns versículos antes, ele fala dos frutos da carne, que são os resultados de quando saciamos as vontades da carne. Entende? Os frutos da carne são o resultado de quando nós correspondemos com essas vontades. E aí ele fala do fruto do Espírito, que é quando nós preenchemos nosso interior com o Espírito Santo. E aí nós temos essa grande possibilidade de ver coisas espirituais sendo geradas de nós para fora. Aonde vemos isso, igreja? Sabe onde vemos? Qual é a solução para isso? Onde vemos essa solução? Consegue pensar? Qual seria a solução para esse anseio interior? Olha a promessa de Jesus para a mulher na beira do poço. Olha a promessa de Jesus. Ele fala para a mulher: do seu interior, se você crer em mim, fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus não só está prometendo a saciedade desse anseio pela eternidade, como ele está prometendo te dar uma fonte própria. Dentro de você, uma fonte que nasce em águas que preenchem esse anseio. Ele não só promete que vai saciar o seu anseio, como você será um provedor dessa fonte. Vamos dar um exemplo. Eu vou no shopping. Quem gosta de shopping? Vocês gostam? Eu sei, paulista gosta de shopping. Não gosta de shopping? Eu gosto de shopping. Todo tipo de shopping. Shopping pequeno, shopping grande, shopping novo, shopping velho, Center Norte, Morumbi. Todo mundo gosta de shopping. Mas você vai no shopping com um objetivo: tomar aqueles copos de 700 ml de Coca-Cola. Imagina, ó, copo assim, 700 ml, Coca-Cola com gelinho, canudo grosso para beber bastante. E aí você vai no shopping com um objetivo. Qual que é o objetivo? Tomar Coca-Cola, copão. Porque você tem um anseio de Coca-Cola. Esse é um exemplo. Um anseio de Coca-Cola. Deus vai prometer para você não só matar o anseio, como te dar uma fonte de coca dentro de você. Oh, caramba! Como que é? Ele está te prometendo um free refill dentro de você.
É para aplaudir de pé a igreja? Imagina o seguinte. O seu interior só é saciado pelo preenchimento sobrenatural. Deus está te prometendo não só saciar o seu interior, como você ser um provedor de fontes que sacia os interiores. Porque você não foi salvo só para ser salvo. Você foi salvo para ter uma vida plena. E ter uma vida plena inclui que Ele sacie o seu interior e que você seja fonte para que outras pessoas tenham seus interiores saciados. Entende isso? Essa é a promessa. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você é o free refill da saciedade de Deus para as pessoas. Imagina isso. A pessoa pode vir com um copo e sempre vai sair uma palavra edificante que sacia o interior delas. Sempre vai sair uma revelação fresquinha e prontinha de Deus para as pessoas. Porque você é o free refill. Eu sei que quando eu levei um amigo, deixa eu contar esse exemplo. Não vou poder dar o nome dele, vai que ele aparece aqui, né? Que quando ele foi no Outback comigo pela primeira vez, ele ficou doido com a ideia de poder pegar quanta coca ele quisesse. Por isso que eu lembrei desse exemplo. Eu falei, cara, você vai passar mal com tanta Coca-Cola. Ele falou, olha só, é coca à vontade. Ele falou, imagina o céu, rios de cocas vivas fluindo do trono. Por isso que eu lembrei desse exemplo agora. Esse é o free refill. Acabou o copo, vamos encher de novo. Acabou o copo, vamos encher de novo. Vamos morar aqui para sempre. Vou ficar tipo o céu para sempre aqui. Então pensa que isso é você no reino. Porque Ele promete saciar o seu interior e te transformar num provedor para os outros. Para fechar, 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31. Eu vou ler. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Olha só. Esse texto fala sobre o amor em seguida. Mas eu vou falar, igreja, não é egoísmo você pensar que você quer o melhor do poder espiritual de Deus. Não é egoísmo. Porque na hora que Ele sacia o seu interior, e agora de você flui em rios de águas vivas, é só um passo para que você tenha agora os dons espirituais fluindo na sua vida. Você pode ser fluente em inglês, em espanhol, em francês. Mas você pode ser fluente em profecia, em cura, em palavra de conhecimento, sabedoria. Entenda isso. Porque assim como os demônios têm a facilidade para atrair coisas espirituais, esse anseio pela eternidade de você, ele é uma promessa de Deus ser preenchido, de forma que os outros sejam alcançados. E é só um passo para que, de ser preenchido e ser um provedor de fonte de águas vivas, para ter os melhores dons. Não é egoísmo, é instrução de Deus. Busque com zelo os melhores dons. Zelo, aplicação, insistência, método. Entende? Com garra. Zelo é garra, é disposição. Você tem tudo para conhecer seus pontos fracos e para conhecer seus pontos fortes em Deus. Você tem que ser a pessoa que busca com zelo os melhores dons. Isso é instrução da palavra. Entende? A palavra diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Isso é um princípio espiritual. Se você teve uma proeminência alta com o pecado, não se preocupe. Porque Deus tem potencial e poder. E Ele quer que você renda muito mais no reino, nas coisas espirituais, do que os demônios renderem em você. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra e te pedimos que ela faça sentido em nossos corações. Que ela nos toque, nos mude, nos dê uma nova perspectiva, Pai. Que possamos saber, Pai, o momento em que os demônios pedem algo, e o momento em que o Espírito Santo pede algo, Pai, que nós possamos ouvir o Teu Espírito Santo e não dar vazão a demônios, não atender vontades carnais. Pai, que possamos enfrentar, Pai, em nome de Jesus, a nossa carne, na Tua força, sendo preenchidos e revestidos com o Teu Espírito Santo, e trazendo assim, Pai, glórias ao Teu nome. É o que te pedimos, Pai, sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Tranquilo, né? Beleza? Feche os olhos, agradeça ao Senhor pela reunião. Senhor, somos gratos a Ti, Pai, pelo que Você tem feito, por como Você tem se movido no nosso meio, Senhor. Te agradecemos pela Tua presença aqui, Pai. E queremos te pedir, Pai, que possamos, em nome de Jesus, levar essa revelação adiante.
Que possamos, Pai, esclarecer pessoas e que sejamos nós os portadores dos rios de águas vivas, Pai. Que nós sejamos o free refill, que nós sejamos os portadores de águas vivas para aqueles que têm sede. Que andemos contigo, Pai, em tal proporção que a cada dia, Pai, palavras espirituais saiam de nossos lábios. Que pensamentos espirituais, Senhor, rondem nossas mentes. E que possamos, Pai, em nome de Jesus, formar discípulos no mesmo propósito, para que possam ir além do que nós. Em nome de Jesus, Pai. E que o amor de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações, o poder do Espírito Santo, estejam conosco não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diga. Estamos encerrados em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos do seu lado.